Caríssimos irmãos, amigas, senhoras e senhores, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar, que a nossa sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, nesse dia maravilhoso, findando o mês de março do ano de 2013, que possamos ter um encontro produtivo, de aprendizado, de troca de experiência e, acima de tudo, de um convívio eminentemente fraterno, aonde vamos banquetear com Jesus através das expressões do legítimo amor e, com isso, alimentarmos as nossas almas. Nós agradecemos a espiritualidade amiga que tutela o nosso trabalho, que coordena todo o projeto da Rede Amigo Espírita, como também abraçamos a todos os espíritos que compõem essa rede de fraternidade, onde nós vamos ter a presença dos nossos irmãos da Rádio Fraternidade de Uberlândia, da Rádio Nova Fraternidade de Alagoas, os nossos outros irmãos que têm utilizado esses áudios para disponibilizar em suas programações, da web, dos estudos realizados nas casas espíritas, enfim, que possamos todos juntos construirmos mais um pouco, engrandecermos um tanto mais da nossa intimidade para efetivamente servir um pouco mais com Jesus. Para nós é um instante de muita alegria estar aqui novamente para desenvolver esse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel e Chico Xavier, aonde nós vamos hoje trabalhar o nosso quarto encontro, dando continuidade ao estudo em torno da tarefa dos guias espirituais. Nós estamos, apenas a título de esclarecimento para aqueles que estão chegando agora conosco, o nosso objetivo de estudar a obra de Emmanuel, a sua relação com o seu tutelado Chico Xavier e automaticamente refletirmos em torno da vida desse grande baluarte do Espiritismo no século XX, é trazermos aspectos que possam nos incentivar e abrir possibilidades para estudarmos cada vez mais a codificação espírita. Por isso, desde o nosso primeiro encontro, quando começamos a trabalhar a aproximação de Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier, nós, à medida em que o pensamento foi sendo construído, nós partimos inclusive para estudar o Livro dos Espíritos, no que reporta a doutrina dos anjos da guarda, né? Ou dos espíritos protetores, dos benfeitores, dos mentores, enfim, dos venerando apóstolos que nos auxiliam do mundo espiritual. E hoje, antes de dar continuidade ao estudo interrompido na última semana, aonde hoje iremos trabalhar a questão 504 em diante, nós separamos para vocês um momento, uma entrevista que foi concedida por Chico Xavier ao um dos seus biógrafos, Fernando Orr, aonde ele faz uma pergunta muito interessante que tem tudo a ver com o nosso trabalho. Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar à coordenação da sala se o som está chegando bem para todos, por favor. É apenas um esclarecimento para que a gente possa dar continuidade com segurança e com tranquilidade. O som está ok? Muito obrigado, Chanri, pelo apoio e pela resposta eficiente e bem rápida. Vamos lá. O Fernando, ele faz uma pergunta muito interessante para Chico, e essa pergunta foi selecionada por Marlene Nobre, contida no livro Lições de Sabedoria. Aí ele faz a seguinte pergunta: após o desaparecimento físico, você, Chico Xavier, continuaria ditando mensagens mediúnicas? Resposta: meu caro Fernando,
há tempos perguntei ao nosso amigo benfeitor Emmanuel que atividade me ajustarei após a minha desencarnação. Que farei após a morte? Indaguei do benfeitor. E ele bondosamente me respondeu: meu filho, observemos o carinho de Emmanuel com Chico. Se você, na presente encarnação, não cometer erros maiores do que aqueles em que você tantas vezes tem incorrido, posso assegurar que depois da sua morte no plano físico, você será médium. Chico acrescenta oralmente: creia que estou falando a verdade e que a mediunidade no mais além continua em outros graus de responsabilidade e transcendência. Aí ele vai fazer mais uma pergunta. E nós vamos ler porque ela é breve. E você escolheria reencarnar no 3º milênio para prosseguir na tarefa de soerguimento do espírito humano? Resposta: nos últimos tempos, as tarefas mediúnicas se tornaram cada vez mais agradáveis para mim. E de tal modo que, se eu pudesse escolher, será para mim um privilégio voltar à Terra na condição de médium na doutrina espírita. Não com a ideia de que esteja trabalhando no soerguimento do meu semelhante, mas como melhoria para mim mesmo. Nós selecionamos essas duas questões por um motivo muito simples. Primeiro, o carinho, o amor, a devoção que Chico Xavier empreendeu na sua tarefa mediúnica. E a perfeita sintonia que ele estabeleceu com o seu mentor espiritual Emmanuel, que sempre, quando procurado para indagações justas, ele jamais deixou Chico Xavier sem um atendimento. Embora nem sempre com aquela conotação, vamos dizer assim, paternalista, mas sim naquela condição de um benfeitor amigo, carinhoso, mas que responde de acordo com a necessidade do próprio educando. E aqui a gente vai encontrar uma frase de Emmanuel de um valor extraordinário, porque Chico vem perguntar sobre se ele continuaria a atividade mediúnica após a desencarnação. E eu vou repetir apenas essa frase: meu filho, se você na presente encarnação não cometer erros maiores do que aqueles em que você tantas vezes tem incorrido, posso assegurar que depois da sua morte no plano físico você será médium. Olha que interessante como Emmanuel vem respondê-lo. A definir que a necessidade de Chico estar atento ao seu comportamento, vigilante quanto às suas emoções, os seus sentimentos, as suas opções, para que ele não cometesse erros ainda maiores. Então Emmanuel, nesse momento, vem dizer para ele, Chico, que ele cometia muitos erros. Porque os benfeitores espirituais, eles não podem, vamos dizer assim, em sã consciência, eles não podem incensar o aprendiz. Eles estão na condição de estimulá-los, mas sempre focando a luz e ressaltando que as dificuldades, elas são inerentes do próprio aprendizado. Então, isso vem trazer para nós reflexões de profundidade. Primeiro, agora para falar da mediunidade, as nossas responsabilidades para com as nossas tarefas.
Por quê? Se exercermos com dignidade, com sobriedade, com seriedade o nosso mandato, a mediunidade há de se estender no mundo espiritual. Então a pergunta do Fernando foi se Chico voltaria ou se colocaria na condição de escrever mensagens. E ele não responde no que reponta às mensagens, mas ele fala de uma forma muito ampla, de como a mediunidade se amplia e se gradua no mundo espiritual. Porque os nossos benfeitores espirituais, é o que nós temos percebido com Allan Kardec, eles também vão dinamizando os seus próprios potenciais mediúnicos no que reporta ao cuidado com os pupilos, ou com aqueles que somos nós aqui na Terra, ainda tão incipientes, ainda com tantas fragilidades no próprio processo do crescimento espiritual e dos ajustes necessários aos nossos empreendimentos no plano terreno. Então, eu não sei se conseguimos passar a ideia, não é? De uma forma clara. E nós, conforme sempre pedimos, contamos com a participação de todos vocês, ok? Colocando as dúvidas, as ponderações, os comentários, para que a gente possa construir juntos o pensamento, não é mesmo? Bom, então agora nós vamos trazer de volta o pensamento de Allan Kardec e da espiritualidade naquela questão que nós interrompemos na última semana. Pergunta 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou o anjo da guarda? Resposta. Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais então que só existem os espíritos que conheceis? Nós comentamos alguma coisa nesse sentido na última semana, mas vamos fazer a conexão sintonizando com o projeto que está em franco andamento. Nós temos, por manifestação humana, por desejos ainda personalísticos, interesse em saber quem são os nossos mentores espirituais. Somos indagados constantemente nas nossas reuniões, nas nossas atividades nas casas espíritas. E a resposta, ela não pode ser diferente da que a espiritualidade deu a Allan Kardec. O nome não me importa. Por quê? Vamos pensar, a maioria dos nossos benfeitores espirituais são almas vinculadas a nós, a nossa, de passado distante. E quando reencarnamos, nós perdemos, vamos dizer assim, o vínculo mnemônico com as nossas últimas atividades no plano espiritual, da última existência. Então, não precisamos saber nomes que não vão ter objetividade, praticidade nenhuma no nosso contexto de vida. Costumamos a querer saber nome para saber se ele é famoso, não é? Ou de repente para ver qual é a linha de trabalho que ele exerce, ou curiosidades simplistas, ou podemos até querer saber até por uma indagação justa em nível de um aprendizado doutrinário. Mas nós temos aprendido com a própria manifestação dos Espíritos da Verdade, não é? Em nome do Espírito de Verdade, Jesus, no trato com Allan Kardec, que o que é mais importante é a essência, é o conteúdo, é o fruto da árvore, porque nós somos o que fazemos. Os benfeitores, eles efetivamente têm interesse em que nós possamos aprender com o conteúdo que eles estão veiculando. Porque o modelo guia, o anjo protetor, vamos dizer assim, o benfeitor da humanidade, o tipo mais perfeito é Jesus, conforme está bem clarificado na própria questão, na questão 625 do Livro dos Espíritos, não é mesmo? Então, continuando. Pergunta 504A. Nesse caso, como então invocá-lo, se não o conhecemos?
como invocá-lo se não conhecemos? Resposta: dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor atenderá a esse apelo, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Isso é muito interessante. Isso nos chega até uma ideia aqui agora. Não sei se é uma ideia que surge por inspiração ou uma própria criatividade nossa, no sentido de que nós, no movimento espírita, nós também criamos os nossos ícones, não é? Os nossos mentores. Por exemplo, o espírito que foi que está representando a coordenação da sala falando espiritismo é André Luiz, não é? Agora, as casas espíritas muitas vezes vão consignar o nome de um espírito como aquele que vai ser o benfeitor da casa, ou isso pode vir até por revelação mediúnica, e nós nos apegamos a isto. E muitas vezes, não só por respeito, mas caminhando até pelas próprias iconoclastias, né? As nossas eleições ainda tão míticas, nós criamos uma veneração que ela acaba saindo do próprio propósito doutrinário. O mentor espiritual, ele é aquele que tem a função de ser o médium, de ser o intermediário do plano espiritual para que as coisas aconteçam. Então, o mentor espiritual é o facilitador, né? E como o nosso, ele é aquele que tem o objetivo de nos ajudar. Então, se ele chama João, José, Jesus, Paulo, isso pouco importa para ele. Agora, é óbvio que aqui o texto também nos coloca uma reflexão interessante. O Juarez, que faz belos estudos da mediunidade, e eu vejo que ele está conosco aí. Obrigado, viu, Juarez, pela força, pela vibração. Mas, Juarez, os nossos mentores espirituais, ele pode chamar José. Mas o espírito mais famoso é o José Grosso. Então eu fico chamando o José Grosso. Mas na realidade quem está me atendendo é o José, que é o meu mentor espiritual. Não é? Olha para você ver que reflexão interessante. Porque isso para eles, conforme o texto diz aqui, pouco importa. Porque eles trabalham todos num contexto extremamente colegiado, num contexto extremamente de grupo, trabalham em equipe. E o exemplo maior foi o de Jesus, que quando inicia o seu mandato, os primeiros movimentos registrados é que ele sai para formar um colégio de trabalhadores, não é mesmo? Então isso é para a gente refletir. E simplificando ou sintetizando essa nossa ponderação, a partir do que a espiritualidade vem nos mostrando aqui, o que para nós é muito importante é aprendermos a chamá-los, a avocá-los com as nossas preces. Agora, acima de tudo, esperançosos ou sensibilizados para ouvi-los conforme as necessidades que eles vão definir como metas de trabalho. Isso é extremamente importante. Então não se preocupem com nomes, não é? Isso não tem tanta importância. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, das próprias questões mediúnicas, a gente incorre aí também em sérios problemas, que são as mensagens que são muitas vezes muito mais valorizadas pela assinatura que elas levam do que aquela preocupação necessária de observar criteriosamente o que a mensagem traz para a gente. E aí a gente observa tantas assinaturas de espíritos superiores que você vai observar o conteúdo não tem nada a ver com aquele perfil psicológico da própria entidade, não é? Ou as suas maneiras, as suas características de expressões e por aí vai. Então, para não desviar tanto, a gente abre esses pontos para que o estudo possa abranger, não é, no seu sentido operacional, vários outros aspectos, não é? Então, na pergunta 505, aqui nós estamos observando, eu vou interromper porque o Arnaldo Ramos fez uma colocação
que tem casas espíritas dando nomes às salas. Isso não é um contrassenso? Vamos refletir. Você pode, não vejo problema você designar, por exemplo, alguns nomes para algumas atividades a título de referência. Agora, a partir do momento em que isso é utilizado com aquela ideia de homenagens humanas, como está sendo colocado o Balk, a gente observa que os espíritos não precisam de homenagens. Aliás, diga-se de passagem, Emmanuel, se a gente for, nós que estamos trabalhando nesse espaço aqui, analisando os pensamentos, a sabedoria de Emmanuel, nós vamos, por exemplo, encontrar na introdução do livro Paulo e Estevão, na apresentação, não é? Que ele nem trata como apresentação, porque quem seria ele para apresentar Paulo de Tarso? Mas no texto intitulado Breve Notícias, né? É isso mesmo? Breve Notícias. Agora eu estou na dúvida se Breve Notícias é do há 2000 anos. Se alguém puder consultar aí os universitários, a gente agradece. Mas quando ele vai falar de Paulo, ele coloca que os espíritos superiores, eles estão muito acima das mesquinhas homenagens humanas. Então nós não precisamos de prestar homenagem para espíritos superiores, não é? Ao que você pode, que é possível, é aceitável dentro de um contexto doutrinário, é que, por exemplo, você pode ter uma biblioteca lá que leve o nome de um expoente da literatura, no seu sentido apenas de estar incentivando as pessoas ao estudo, ou estabelecer algum tipo de vínculo vibratório, espiritual com aqueles espíritos que estão nessas faixas. Agora, o que nós não podemos, de forma alguma, é criarmos os santos dentro do próprio movimento espírita, porque nós costumamos a procurar atalhos que nos acabam remetendo a um passado em que nós cometemos sérios equívocos no que reporta principalmente a essa questão dessa idolatria que não tem nada a ver com a doutrina espírita, não é mesmo? Então, eu não sei se o Balk, que está nos acompanhando no chat, Balk, você concorda com o pensamento, o Juarez, os companheiros aí? Nós estamos abertos para debates, não é isso? Nós estamos aqui para refletir. O Arnaldo está citando Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, com a frase: a eleger alguém, confiemos como orientador. Eu não captei bem o pensamento, porque a frase foi curta. Orienta para termos como referência de vida. Pois se eu peguei bem o que você quis colocar, a gente tem que nós podemos, didaticamente, eleger alguns exemplos, algumas expressões de vida como um referencial para nos ajudar. Não tenhamos dúvida, não é? Isso na Terra nós temos a figura do pai, da mãe, dos benfeitores que passam pelo nosso caminho. São, vamos dizer assim, manifestações extremamente legítimas daquela alma que se curva em nível de humildade, de simplicidade e de necessidade de apoio. Agora, nós podemos então, por isso, citar Emmanuel. Nos ocorre agora o livro Caminho, Verdade e Vida, na última lição, quando Emmanuel vem dizer sobre a necessidade de eleger a luz como referência, mas termos como meta principal o brilhar a própria luz, porque nós não podemos também ficar dependendo da luz dos vanguardeiros, porque um dia eles vão continuar a caminhada e nós necessitaremos da luz própria. Então isso é uma reflexão muito carinhosa e de nossa parte até ousada, porque tem determinados assuntos que nós sabemos que alguns companheiros defendem algumas teses que nós respeitamos. Mas, enfim, doutrina espírita é uma doutrina que propõe para nós o livre pensamento e, por isso, devemos ter a seriedade e a continuidade no esforço de estudá-la para que nós possamos entender um pouco mais
o pensamento de Allan Kardec e dos espíritos que ele representou, codificando a doutrina espírita, para que nós evitemos alguns equívocos que nos vinculam ainda ao nosso próprio passado, dentro dos contextos sociais, religiosos, políticos, dos quais nós estamos ainda, vamos dizer assim, de alguma forma sintonizados, não é? Bom, então, a pergunta 505 vem dizer assim: os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos serão sempre realmente os das pessoas que tiveram esses nomes? Nós interrompemos na quinta-feira última um estudo de várias semanas em torno da Revista Espírita do ano de 1858, no mês de maio, quando refletimos em torno de uma mensagem publicada por Allan Kardec, de um espírito que se intitulou ter sido Mozart. E Kardec não entra no mérito das questões, se foi ou não Mozart, mas ele aproveita a entrevista porque ela apresenta aspectos em suas respostas extremamente interessantes, sintonizadas com os próprios princípios doutrinários. Então, essa pergunta sobre se os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos, se são realmente estes, não é? A resposta é muito interessante, porque nem sempre são. Eu vou ler o contexto e a gente comenta. Não, mas os espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes comparecem por sua ordem. Precisais de nomes, então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis realizar pessoalmente uma missão, enviais alguém de vossa confiança que age em vosso nome. Vocês já ouviram dizer no movimento espírita que a equipe de Bezerra de Menezes é composta por milhares de espíritos que o representam com autoridade, né? E aí isso é um fenômeno que a gente pode inclusive entender, porque quantas casas espíritas naquele mesmo horário médiuns trazem mensagens do nosso venerando apóstolo da beneficência, né? O médico dos pobres. Ele está em todos os lugares? Não vou entrar nesse mérito, né? Porque senão a gente se perde em raciocínios que não vão nos acrescentar. Mas a gente observa textos extremamente importantes, sérios, de conteúdo, e que estão sendo assinados Bezerra de Menezes, mas que são daqueles que têm dele, vamos dizer assim, entre aspas, uma procuração para assinar em nome dele. Então isso é apenas para a gente refletir e não incentivar com isso uma mistificação ou uma indução a um médium a entrar num fenômeno anímico desse porte. Mas a gente ter a tranquilidade de lidar com a mediunidade, não é? Que a gente possa não criar num sistema de como é que eu digo, de ortodoxia quanto às manifestações mediúnicas, mas também devemos ser criteriosos em analisá-las, para que a gente não incorra no risco de sermos enganados. Nós sabemos que os chamados sinceros, que brotam de corações ávidos pela beneficência, quando legitimados por esta sinceridade, atingem o coração dos espíritos que podem nos atender, não é? Agora, eu gostaria só de chamar a atenção, porque muitos espíritos até se colocam numa condição de estarem atendendo a esses chamados, e a gente observa que eles não têm tantas condições morais ou
a autorização do mundo maior para atender a todos os chamados. Então devemos tomar cuidado, inclusive, com o que a gente tem encontrado por aí. Não é? Agora, qual que é o problema? O indivíduo tem lá aquele movimento ainda de vínculos espirituais, porque a gente sabe que tem famílias espirituais. Existem corações que se identificam com determinados espíritos e passam a ter neles os santos dos nossos dias. Nós até fizemos o Chico Santo dos nossos dias, né? O Ranieri escreveu até um livro com esse título, e eu gostaria de contar para vocês que isso causou um profundo constrangimento em Chico Xavier na época, que chamou a atenção do nobre companheiro Ranieri, porque ele era um dos que entravam no mecanismo da santificação mesmo, da idolatria. Agora, o indivíduo tem essa vinculação e passa a avocar, todo o movimento dele é de pedir, não é? Para que este ou aquele espírito atenda, costuma ele estar sendo atendido pelo próprio benfeitor espiritual dele, e o indivíduo está achando que foi o santo, o espírito tal que veio atendê-lo, como pode perfeitamente o espírito que de alguma forma está sendo invocado, designar, dependendo da condição dele, que outros companheiros venham, em tese, representá-los. Porque, na realidade, eles não estarão representando os espíritos. Porque mesmo os benfeitores que trabalham de uma forma diuturna, intensa, eficiente, para atender aos grandes apelos da humanidade, eles não estão trabalhando em nome deles. Aí é que a gente precisa de analisar. Eu de mim mesmo nada posso. Não foi o que disse Paulo de Tarso? Então, eu costumo, apenas para quebrar um pouquinho o gelo, eu costumo fazer uma brincadeira. Quando a gente chegava perto do Chico, né, e falava que o Chico era aquela alma bondosa, e o Chico sempre se esquivava dizendo, não, ele não era nada, ele era um cisco. Ele estava sendo honesto, né? Ele estava sendo honesto. Eu sou um cisco, fazendo uma alusão ao Chico, né? Ou ao Francisco, quem sabe, né? Cisco mesmo. E ele se sentia assim, não é? E o problema é que as pessoas forçam a porta e não querem admitir que ele se sentia uma grama. Grama, Casalberto? Porque quando eles enalteciam a mediunidade esplendorosa do Chico, porque a gente fala com a boca cheia, né? Mediunidade esplendorosa. Porque para muitos é interessante que seja mesmo esplendorosa. Mas a gente quer dizer que a mediunidade dele, que foi extremamente autêntica, uma mediunidade que Allan Kardec traz para nós um verdadeiro tratado para compreender essa mediunidade, ela foi uma mediunidade que foi desenvolvida em muitas encarnações do Chico, porque ele foi sendo preparado sem que ele soubesse para exercer um tipo de mandato lá na frente que, graças a Deus, ele deu conta, porque ele podia ter falhado, não é mesmo? Mas você se aproximava dele como milhares, para não dizer milhões, bateram na porta dele, e ele sempre dizia: vocês estão achando que é a minha mediunidade? Não, mediunidade. Médium é igual grama, dá em tudo quanto é lugar. Não era o que ele dizia? E ele estava sendo honesto. Isso era um dos pontos que ele amargurava muito uma certa dificuldade interior. E graças a Deus nós convivemos com Arnaldo Rocha aqui em Belo Horizonte, que dividiu conosco muitas histórias, e a maioria delas nós nem tivemos autorização ou oportunidade para relatar para o grande público, porque o Chico, ele jamais se sentiu isto que todos, ou a maioria, queriam que ele fosse. Ele mesmo dizia, não é? Eu gostaria muito de ser o que vocês projetam para mim. Mas aí ele dizia, não, a história é com Emmanuel. Emmanuel é o benfeitor. Ou naqueles movimentos, não é, de mais sensibilidade, é o doutor Bezerra, é a nossa bondosa Sheila, é Meimei que está aqui,
E aí ele ia transferindo. E aí eu brinco o seguinte, que se a gente marcasse uma audiência com todos aqueles que ele transferia a bondade, nós iríamos ouvir deles a mesma coisa. Olha, por exemplo, Emmanuel, não, a bondade está lá no Paulo, está lá no Estevão, para fazer apenas uma alusão aos benfeitores de Emmanuel, né? Aí você chegasse ao Paulo, ao Estevão, não, de mim nada posso, mas tudo posso naquele que me fortalece, que é o Cristo. Aí, vamos dar um salto, nós chegamos no venerando Espírito que tutela esse planeta. E Jesus no Evangelho diz que não veio em nome dele, mas ele veio realizar a obra do Pai que está no céu. Isso é para a gente ir refletindo, gente, para que a gente possa ir com muito carinho, com muita paciência e sem irreverência, quebrar um pouco desses paradigmas que são criados pelos humanos. E muitos de nós espíritas ainda exaltados, não é? Por isso é que o Tico está dizendo, o grande Chico, talvez o mais invejado. E aí, Tico, se você me permite falar com você nos padrões da fraternidade, do carinho, invejado por aqueles que não percebem que precisam de brilhar a própria luz. E o Chico fez isto, e fez com maestria. Agora, quando nós nos sensibilizávamos, quanto espíritas, diante das condutas dele, é porque naquele momento nós estávamos, na realidade, entrando em relação não com as vibrações dele, mas sim com as vibrações do Cristo. É isso que nós precisamos de entender. Aí vira uma grande corrente, um grande processo de intercâmbio, porque a mente, diz Emmanuel, ela é o espelho da mente. A mente é o espelho da alma. E a função do espelho é refletir. E refletir amor, nós temos que refletir o do Cristo, que representa Deus em nós. Não é mesmo? São assuntos que a gente precisa de refletir, porque o Chico foi um dos maiores exemplos. Sim, um dos maiores exemplos no século XX. Agora, na história, tivemos muitos outros grandes exemplos. Vamos entender isso, queridos amigos, como um projeto, não é? Vamos entender isso como uma equipe, porque nenhuma das ovelhas vão se perder. Então, todas as ovelhas vão crescer, todas as ovelhas vão entrar em ressonância com o Cristo. Esse é o ponto. Como Kardec se engrandeceu, como Paulo engrandeceu, como Estevão engrandeceu, como Célia se engrandeceu, não é? E por isso nós vamos encontrar o Alcione como um dos seus movimentos aqui na Terra. Quanto Lívia, a esposa de Públio Lento, se engrandeceu, não é? Quando Madre Teresa de Calcutá se engrandeceu. E olha o que eu vou dizer aqui agora, como esse Papa que assumiu a condução da nossa querida irmã Igreja Católica quer se engrandecer. E por isso ele está abrindo mão, ele está quebrando os paradigmas de todo um concerto milenar. Para que esse espírito consiga fazer isso, se nós não tenhamos dúvida que ele se preparou, que é um espírito que faz parte da pleiade de Francisco de Assis, que está compromissado com a pobreza, que está compromissado com o abrir mão dos bens transitórios, da pompa. Ele senta, como nós escutamos ontem, de um dos cardeais que estão convivendo com ele lá no Vaticano, que ele não senta em mesa separada, que ele chega, ele não quer pompa, ele senta no primeiro lugar que está vago, para dizer que ele não é diferente dos outros. Ou seja, é aquele espírito que está entendendo que precisa de fazer, como o Chico fez, como o Emmanuel fez, quanto os apóstolos fizeram, quanto os discípulos do anonimato estão fazendo e não são grandes. É isso, meus amigos, que a gente poderíamos refletir. Porque a gente criar o ícone, nós ficamos presos no ícone e não observamos o que está na nossa volta.
Eu vou contar uma história rápida para vocês. Existe uma médium aqui em Belo Horizonte, uma alma de uma lucidez, de uma moralidade, de uma envergadura espiritual que nos levava a lágrimas. E ela tinha um contato permanente com Chico no plano espiritual. Eles se encontravam em desdobramento. E Chico dizia para ela das suas dificuldades, dos seus sonhos. E um dia ela narrou para mim e alguns companheiros, que eu prefiro não declinar nomes para não envolver outros corações na minha responsabilidade aqui, porque eu estou assumindo uma responsabilidade em estar tratando desse assunto. Ela disse que Chico falou assim para ela, que tinha um carinho tão especial com ela, e que ela tinha a mediunidade que ele sonhava para ele, a mediunidade, o apostolado do anonimato, aquele que não tem destaque, que não tem holofote, que não tem aplauso, que não tem tanta gente para falar que o médium é Deus, que é santo. Aí que está a sabedoria. Aí é que está o grande movimento que Jesus propõe para nós. Porque aqueles que procuram vitória na terra estão desconectados do Cristo. Porque o Cristo, se nós formos refletir em nível histórico, ele foi o maior perdedor. Agora, no reino dos céus, ele é o grande vencedor. Eu venci o mundo. Ele falou para nós que venceu no mundo. Vamos estudar o texto que está lá inserido no capítulo 17 do Evangelho de João. Ou melhor, no capítulo 16. Nos últimos movimentos, não vos deixarei órfãos. Não foi o que ele nos disse? Estarei convosco em todos os tempos. Tende bom ânimo, eu venci o mundo íntimo, nos ensina Emmanuel, quando faz uma análise, por exemplo, desse contexto, para nos contextualizar no grande movimento da libertação espiritual a partir da administração dos valores íntimos. Não é? Então, nós estamos aqui para vibrar em faixas cada vez mais aprimoradas. Não é? Nós estamos aqui para aprender e entender que o primado é do Espírito, o reino verdadeiro é dos céus. Infelizmente, a gente não quer abrir mão do reino da terra. Aí que está o ponto. Aí que está o grande desafio. Não é? Então, os espíritos não estão importando com nomes. Os espíritos não estão importando com se trabalham numa casa ou na outra casa espírita. Nós encontramos isso na realidade, no movimento espírita. Não é? Pessoas sendo donas de centro, se sentindo autorizadas a convidar pessoas a saírem, ou outros que estão trabalhando em outras casas por conta de dissidências, e vem nos mostrar como que os espíritos se revelam em misericórdia, a definir que se eles faziam parte de uma família anteriormente em uma casa e agora estão fundando uma outra casa, os espíritos estão em toda parte, o vento sopra onde quer. Foi Jesus quem disse para nós, não é mesmo? Para não dizer que ele falou para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. O Espírito sopra onde quer e nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Isso pouco importa. Os espíritos trabalham no movimento espírita, os nossos benfeitores. Está uma bela obra psicografada pelo Divaldo, intitulado Trilhas da Libertação, ditado por Manuel Filomeno de Miranda, quando ele vai narrar, por exemplo, da atuação da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, do próprio espírito Bezerra de Menezes, fazendo um tratamento espiritual num templo de candomblé. Não é? E ele lá está se apresentando com o nome que foi citado aqui, não é? Com o nome citado aqui, o João, o pai Zé. Isso para o espírito pouco importa. Eu gostaria só de tentar atender rapidamente
O Tico está dizendo assim, o vento, ele está fazendo a pergunta, não é? O espírito desencarnado é como um vento? Não, querido irmão, não é como um vento. Nós estamos fazendo uma alusão ao diálogo de Jesus com Nicodemos, apenas para fazer um simbolismo de que o texto do João Ferreira de Almeida, que trata do vento, o vento sopra onde quer e não sabe de onde vem, ele está se referindo ao espírito, porque na tradução do grego não é o vento, é o espírito, não é? É o espírito que está se manifestando. O espírito se manifesta e não existe barreiras. O espírito se intercambia nas dimensões, ele viaja no espaço e no tempo. O Espírito do Senhor, nesse momento, ele está nos visitando. Agora, o importante é que nós possamos abrir o nosso coração para recebê-lo, de alma e coração, como está nos visitando agora aqueles espíritos que nos amam. Nós estamos falando dos anjos guardiões. Nós estamos falando das nossas famílias espirituais. É isto mesmo, Tico. Eu estou comparando o espírito com o vento. É só uma comparação. Mas eu estou sendo fiel ao texto que é recitado na atualidade, por algumas versões. Mas nós precisamos de verificar e sentir que aqueles espíritos que nos amam estão junto conosco. Quantos estão conosco nessa sala agora, nos ouvindo, prestando atenção nas manifestações nossas diante do aprendizado, para não dizer que eles podem estar aprendendo conosco? Aqueles que vêm nos inspirar para entender melhor o raciocínio, não é? Estamos todos dentro de um contexto de muita misericórdia de Deus, que jamais nos deixa, vamos dizer assim, desamparados, entregues à própria sorte. Nós temos o livre-arbítrio, mas nós também temos a oportunidade de ter o amparo. Não podemos abrir mão do amparo. Não podemos deixar de orar, de pedir, de conectar com a luz, para que nos fortaleçamos para agir melhor, para fazermos com mais qualidade, com mais prudência, com mais ciência, com mais entendimento, com mais carinho, com mais beneficência, com mais perdão, com mais bondade, com mais mansuetude, com mais leveza, com mais caridade. É o que o Senhor propõe para todos nós. Então, meus irmãos, nós precisamos nesse momento observar que a vida está batendo na nossa porta para nos conclamar a dar passos mais seguros. Eu gostaria de ler, porque o tempo ainda nos permite, mais uma questão, que é a de 506. Quando estivermos na vida espiritual, reconheceremos o nosso espírito protetor? Olha que pergunta de Allan Kardec. E ela chega num momento para nós de muita sensibilidade. No momento em que nós estamos caminhando para a conclusão da nossa atividade da noite, nesse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, essa pergunta vem bater exatamente no momento em que nós estamos falando da presença deles em nossas vidas. Todos nós o sentimos. Podemos não tê-lo claro na nossa visão, mas nós conhecemos a voz daqueles que nos amam e nos tutelam. Por isso é que o convite é para que nós treinemos, para que nós possamos exercitar mais o nosso convívio com eles. E nada melhor do que as nossas atividades de estudos doutrinários, reunião de evangelho. Como que nós somos envolvidos por eles? Não é? Porque no dia a dia, a nossa visão objetiva para atender às nossas necessidades materiais, nós nos fechamos. E tem que ser assim mesmo. Para o mundo espiritual de uma forma mais ampla. Mas existem momentos da nossa vida que o conclave é para que nós possamos intercambiar,
para que nós possamos exercitar esse convívio com os espíritos. Porque Allan Kardec nos mostra como que se dá a metodologia e a importância. Allan Kardec nos mostra os fatores, as condições favoráveis que, por exemplo, uma casa espírita nos concede, uma reunião de estudo facilita, as nossas práticas que vão se tornando cada vez mais cotidianas no que remonta ao atendimento espiritual a nós mesmos e aos outros que batem na porta da doutrina espírita. Isso tudo conosco vai trabalhando a nossa intimidade e por isso nós estamos nos sensibilizando para a vida, para sermos médiums de todos os momentos. Falar de benfeitores espirituais e falar de pupilos, de aprendizes, de educando, nós estamos falando de uma relação extremamente amorosa, extremamente fraterna, producente, educativa, instrutiva e de muito testemunho, porque na hora do vamos ver, na hora que a onça tem que beber água, igual a gente fala aqui em Minas, na hora que temos que pegar o chifre pelo boi, o boi pelo chifre, é que efetivamente nós vamos entender melhor o que vem a ser essa relação espiritual com aqueles que nos tutelam. É para a gente pensar sem misticismo, mas pensar de uma forma mais clara. E como nós temos ouvido dos espíritos amigos, nesse momento do nosso contexto de estudo doutrinário, de atividades no movimento de unificação, é que nós precisamos de eficiência nas nossas ações. Nós precisamos de eficácia, não é mesmo? E nós precisamos de evangelização, porque sem evangelho a doutrina não tem alma. E eu gostaria até de responder a um companheiro que nos enviou um e-mail dizendo assim: Carlos Alberto, mas eu vejo que em determinados momentos tem alguns expositores que falam só de doutrina, enquanto outros só falam de evangelho. O que você acha? Aí eu disse para ele: meu irmão, a necessidade que eu vejo nesse momento é nossa, é minha e sua. Porque eu não concebo doutrina espírita sem evangelho. Como eu não concebo o evangelho sem doutrina. Não tem como dissociar. É a mesma coisa do companheiro que fala, é convidado para falar de espiritismo, mas ele fala: não, eu falo só dos aspectos filosóficos. Aí o outro diz: só eu digo sobre os religiosos, só dos científicos. Não tem jeito, é impossível. A trilogia, ela se engrandece pelo próprio mecanismo de intercâmbio entre as facetas, entre os ângulos do triângulo de força, como Emmanuel trata da doutrina espírita, como um triângulo de forças. Esse texto é magistral, nós vamos encontrá-lo no livro O Consolador, não é? Então, é para que a gente possa, com muito carinho, refletir sobre a importância de intercambiar para sermos agentes do bem. Eu gostaria, queridos amigos, de pedir a permissão para a Rosângela, para todos vocês, para que a gente possa voltar à questão 507 na próxima semana, porque a Sandrinha já está até cansada, com sono, ela está lá na Itália, eu estou apenas fazendo uma brincadeira com ela. Então, um grande abraço para você que está se despedindo da sala, Sandra. Porque na próxima semana a gente gostaria de voltar e trabalhar a questão 507 para dar prosseguimento ao nosso estudo, né? Porque, conforme vocês estão observando, por mais que o nosso objetivo era tratar essas questões de uma forma mais acelerada, mas não tem jeito, porque a própria espiritualidade nos pede que
sejamos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ou seja, trabalhar na simplicidade dos nossos limites, lidando com eles, procurando vencê-los, mas respeitando, para não trocar os pés pelas mãos, e ao mesmo tempo sermos vigilantes quanto àquilo que está nos visitando do mundo espiritual, para que o que for negativo nós possamos transformar em oportunidade de crescimento, e aquilo que nos visita de uma forma positiva seja para nós cada vez mais incentivo para o bem fazer. E como o nosso trabalho gira também em torno da sabedoria de Emmanuel, desse espírito valoroso, evangelizador do Brasil, nós gostaríamos de encaminhar o nosso estudo para a parte final, trazendo Emmanuel no livro Caminho Espírita, na lição intitulada A Quem Mais Tem. A quem mais ama, amor mais amplo. A quem mais despreza, mais se evita. A quem mais serve, maior auxílio. A quem desajuda, embaraço maior. A quem aprende, firme lição. A quem foge do ensino, experiência mais dura. A quem trabalha, grande influência. A quem busca a preguiça, tédio maior. A quem ampara, vasto socorro. A quem prejudica, larga aflição. A quem perdoa, desculpa extensa. A quem critica, maior censura. A quem tem a razão, mais direito. A quem escasseia o direito, mais compromisso. A quem desanime, sombra envolvente. A quem persista, luz de esperança. A quem se lembra, memória pronta. A quem esquece, total ouvido. A quem adoça, mel na passagem. A quem amarga, fel no caminho. Quem planta, recolhe segundo a sementeira. Recebemos, por isso, em maior porção daquilo que mais dermos. Eis porque nos disse o Senhor: a quem mais tem, mais se lhe dará. Porquanto de tudo que entregarmos à existência, receberemos de volta em medida cheia e recalcada. Emmanuel. Que o Senhor da vida possa nos abençoar. Que Jesus, nosso benfeitor e mestre, se faça em nossas vidas, mas que possamos fazer da nossa vida um encontro divino com Ele, o Cristo de Deus. Que os benfeitores espirituais continuem nos apoiando, mas também nos alertando, nos abençoando, mas também ponderando que as nossas venerandas almas, que nesse momento abençoam cada lar aqui representado,
cada coração que se encontra vinculado pela essa rede de fraternidade, que essas almas benditas possam nos dizer em todos os outros instantes da nossa vida que é possível ser feliz e que vale a pena se esforçar e que, acima de tudo, a lei soberana do amor está acima de todas as convenções do mundo, apesar dos homens, e que a fraternidade há de ser o respaldo para a excelsa felicidade espiritual. Caridade para todos, caridade, meus irmãos, e que o Senhor possa nos ajudar para que possamos retornar em outros momentos nessa rede abençoada de espiritismo que unifica e que divulga, para que juntos formemos um só grupo, um só rebanho, como ovelhas, pois um só é o pastor, Jesus, o nosso Senhor. Boa noite para todos, que assim seja.